Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Lucas, eu sou médico formado pela Faculdade de Medicina da USP, também fiz neurologia aqui. Atualmente sou colaborador lá do Instituto de Psiquiatria, nos ambulatórios do SOMA e do Progeps, e preceptor da residência do Sírio-Libanês de Neurologia. Hoje o tema da aula é epilepsia, tá? É um tema bastante recorrente e interessante aí no dia a dia do clínico geral e do médico de medicina interna. Então vamos lá. Bom, sempre que um paciente chega para você com uma perda transitória da consciência, né? Na hora que ele chega no serviço hospitalar ou na atenção pré-hospitalar, tem um padrão de atendimento. Só que muito mais importante do que padronizar um atendimento de A, B, C, D, E, né? Depois que você fizer isso, é importante você saber o que de fato aconteceu. Então, qual que é a história por trás dessa perda transitória de consciência? O que aconteceu? Porque isso norteia todo o seu raciocínio na hora de tomar uma conduta, tomar uma decisão. Então, diante disso, vamos pegar aqui, né, a história do paciente e nortear nosso raciocínio mais básico com uma vinheta aqui, né? A perda transitória de consciência. Como que a gente pode dividir essa perda transitória de consciência? A gente pode dividi-la em traumática e sistêmica, não traumática, tá? A parte traumática é um pouco mais intuitiva. Você tem um TCE, vai fazer todo o protocolo de atendimento ao TCE, com perda de consciência. A parte não traumática, ela já envolve uma gama maior de diferenciais. E a gente vai esmiuçar 4 grandes diferenciais aqui. Então, o primeiro deles é a síncope. Então, síncope é uma baixa de um fluxo cerebral transitório, que pode ser uma síncope reflexa, ou seja, um paciente teve alguma coisa que fez com que ele tivesse uma alteração hemodinâmica transitória, por exemplo, uma síncope vasovagal, né? Uma hipotensão ortostática, onde o paciente tem esse levantar muito rápido e a vasculatura dele não está preparada para fazer o reflexo vascular necessário para compressão das artérias e levar o sangue para o cérebro naquele momento, naquela mudança de posição tão rápida, ele cai o fluxo sanguíneo. E cardiogênica, que seria aqui a mais grave, né, que a gente tem sempre que afastar, que é o paciente que tem uma arritmia maligna, ou um infarto, alguma coisa que fez com que a bomba parasse de funcionar, o centro geracional, né, de sangue parasse de funcionar, e aí bomba que não funciona, não manda sangue para vaso nenhum, não chega na cachola e aí o paciente tem a sua perda transitória de consciência. Essa aqui é a grande emergência, né, quando você pensa em perda transitória de consciência do ponto de vista cardiovascular, tá? Temos a crise convulsiva, né, que é o tema da aula de hoje, que crises convulsivas que geram uma perda transitória de consciência, a gente vai ter 2 grandes grupos, tá? As focais disperceptivas, ou seja, são as crises que começam em um determinado ponto focal e elas se espraiam, fazendo com que o seu sistema de subjetividade, de consciência, tanto subjetivo quanto objetivo, se percam, e aí você tem uma perda de consciência. E tem a generalizada, que ativou toda a rede cerebral de início generalizado, não focal, que generalizou secundariamente, então de início generalizado primariamente, que ataca, entre aspas, as vias do SARA e o paciente perde a consciência. O terceiro ponto é a funcional, né, que é uma crise antigamente chamada de conversiva ou histeria de conversão. Hoje também pode ser chamada de crise dissociativa, tá, de consciência, onde o paciente faz uma crise não epilética psicogênica, que é o que essa sigla significa, SINEP, que é um grande diferencial de crise convulsiva, tá? Que vai ter um tratamento completamente diferente. E tem as outras causas raras mímicas. Então, que pode ser roubo subclávia, um AIT, que é um quadro grave, né, do sistema vértebro-basilar, uma HSA, tá? Então, diante de uma perda transitória de consciência, eu acho muito legal que vocês façam esse raciocínio. Então, pensa se foi uma síncope, tira a história para ver se tem algo que sugira isso, crise convulsiva, tira a história para ver se tem algo que sugira isso. Funcional normalmente vai ser algo mais de exclusão das outras causas e eventualmente a gente vai usar alguns artifícios para fazer esse diagnóstico de forma inclusiva também, tá? Pensando em psicopatologia, pensando em achados da semiologia da crise, tá?
E causas raras, a gente tem aí o roubo da subclave, AIT vertebral-basilar, HSA. Em geral, aqui a gente vai precisar de exame de neuroimagem, né, para investigar o que está acontecendo. Tá, então, diante de uma perda transitória de consciência, vamos nortear o raciocínio com 4 perguntas básicas. Primeira delas, houve perda da consciência, de fato? Então, pergunta para o paciente, puxa, você perdeu a consciência ou você estava só de olhos fechados e não conseguia abrir, mas ouvia tudo que estava acontecendo ao seu redor? Tá? Foi rápida e, de repente, abrupta. O paciente estava conversando, apagou e voltou. Então, abrupta e curta. Curta são segundos. Tá? A gente vai usar esse corte, segundos, poucos segundos. Depois que voltou do evento de perda da consciência, teve recuperação espontânea? Voltou bem, sem outros sintomas, sem uma paralisia de um lado do corpo, sem uma fraqueza, sem uma dificuldade de fala, já conversando como se nada tivesse acontecido. E teve perda do tônus muscular, ou seja, caiu, entre aspas, né? Caiu mole ou caiu duro, né? Travado, com os braços esticados, tensos, ou caiu só amolecido no chão. Então essas são 4 perguntas importantes para nortear o seu raciocínio. E, né, quais que sugerem crise convulsiva, já que é o nosso tema da aula, né? Então, perda de consciência, correto? Perdeu a consciência, em geral, é a crise convulsiva. Tem alguns tipos de crise que não se perde consciência, tá? Mas a gente está falando da grande maioria aqui. Então, perda de consciência, então focal desperceptiva ou generalizada, tá? E guardem, toda generalizada tem perda de consciência, tá bom? Toda generalizada tem perda de consciência, mesmo que seja segundos, tá bom? Às vezes o paciente não percebe, nem quem está do lado dele. Por exemplo, uma generalizada, se durar 3 segundos no eletro, já é suficiente para perder a consciência, tá? Que é o que a gente vê principalmente na epilepsia mioclônica juvenil. Faz um ataque generalizado no eletro, e aí ele perde a consciência em 3 segundos, só que isso aí é imperceptível. Quando ele vê, ele derrubou o copo da mão. A resposta que sugere crise não é abrupta e curta, ela é progressiva. Então a crise ela te conta uma história. O paciente vai começando um sintoma devagarzinho, vai sentindo um mal-estar, vai indo de um lado, depois para o outro, aí começa a acelerar a velocidade. Então tem uma fase lenta e tem uma fase rápida. Isso dura, né, mais do que 30 segundos, às vezes dura alguns minutos, tá? Em geral menos de 5. E aí o paciente, em geral, tem uma recuperação lenta e gradual. Então ele vem meio confuso, como se a gente tivesse tido um computador que teve uma pane no sistema e ele precisou reiniciar. Tá? Ele vai te mostrando que ele vai travar. Ele começa a travar um aplicativo, ficar mais lento, de repente trava tudo, dá a tela azul. E até você reiniciar o computador, ele leva um certo tempo. Então, a crise é isso. É uma historinha que ela te conta, tá? Que sugere crise. Tem algumas crises que não, mas a gente está pensando na maioria, tá? Agora vamos ver aqui, ó. Pode vir ou não acompanhado de sintomas neurológicos. Vamos ver se alguns exemplos daqui a pouco. E hipertonia muscular durante o evento? Bom, em geral, a crise convulsiva ela é uma hiperatividade cerebral. Se é uma hiperatividade cerebral, dependendo de onde ela acontecer, ela vai estimular aquela região. Se ela pegar a região motora, ela vai fazer com que a área motora esteja ativada. Então, em geral, os pacientes ficam com uma postura hipertônica, seja fletida, seja hiperestendida, seja com uma versão cefálica. Em geral, eles fazem uma hipertonia muscular, tá? Porque a área está ativando demais. Diferente de um AVC, por exemplo, que o paciente tem uma área que parou de receber sangue, ela funciona menos, logo fica mole, né? Na fase aguda de um AVC, você vê o paciente, ele não consegue levantar o braço, ele está mole, né? Veja esse vídeo aqui. De Juí, a cidade, a gente traz boas lembranças aí, né? Na época de que você atuava como técnico, né? É verdade. Eu estive lá, fizemos um campeonato, a Copa Mais Fácil. Década de 90 ali, né? Na década de 90, exatamente. A Copa Mais Fácil essa, nós fizemos um campeonato muito bom. E foi, acho que, o último título que o São Luís teve. Isso aí ficou marcado, ficou na lembrança, o torcedor deve lembrar até hoje. Tem boas lembranças de Juí. Perfeito. Batista, eu e Batista estaremos na transmissão do canal PFC. O jogo começa às 5 da tarde aqui no Estádio Olímpico em Porto Alegre e já há uma... Bom, se vocês repararem, aqui em cima já está 37 graus. Está mostrando que estava bem quente. Está lá no gauchão, o Batista estava conversando aqui, narrando. Devia estar um calor bastante intenso.
E aí, depois que o Batista termina a frase, ele começa a falar um pouco mais arrastado. Tá, isso aí ficou marcado, ficou na lembrança, o torcedor deve lembrar até hoje. Tem boas lembranças de Juiz. Perfeito. Aqui ele fica um pouco mais arrastado a fala. E aí, ele começa a suspirar, ó. Bota a mão para trás para ver se entra mais ar. Agora ele começa a olhar para o nada, faz uma versão ocular para cima e cai no chão. Bom, será que isso foi uma crise convulsiva? Será que foi uma síncope? Como que eu vou diferenciar, né? Ele fez uma versão ocular para cima. Caiu de olho aberto, te contou uma história, começou a olhar para o nada e aí, pum, apagou. Isso é para demonstrar para vocês que é difícil às vezes a gente diferenciar síncope de epilepsia, né? Pelo clima, por estar muito quente, ele está em pé há muito tempo, provavelmente foi algo sincopal, talvez vasovagal, tá? Mas é importante vocês verem essa tabelinha aqui. Então, síncopes, né, em geral, duram muito pouco, né, e a crise costuma durar 1 a 2 minutos. Tá? Aqui é o diferencial com tônico-clônica, tá? Generalizada. E aqui o que eu queria, ó, olhos abertos, desvio para cima ou para o lado transitório. Então, os olhos, pessoal, não vão ajudar muito a diferenciar uma síncope de uma crise convulsiva. Até porque os pacientes, quando desmaiam para valer, né, tem um baixo fluxo cerebral, em geral desmaiam de olhos abertos, tá? É um fator de risco, entre aspas, é um achado positivo para crise não epilética psicogênica, o paciente ficar de olho fechado durante o desmaio, tá? Então, em geral, síncope ou crise convulsiva, o paciente fica de olho aberto, estatelado, com desvio, tá? Então, o olho não vai te ajudar muito, tá? O Batista ficou um pouco pálido na hora que ele começou a fazer a hiperventilação ali, né? E em geral isso acontece com síncope, porque baixa o fluxo em tudo, então a periferia começa a perder para tentar priorizar regiões mais nobres. E na crise convulsiva a gente geralmente fica cianótico, tá? Parte de desautonomia é mais comum em crise convulsiva, em síncope não, mas olha só, incontinência é comum as pessoas se urinarem quando sincopam, tá bom? É comum. Então também não é uma coisa que você vai usar muito na história, urinou e ficou de olho aberto, desviado, com certeza é crise. Não, agora você vai ver que isso é diferente, que você tem que ampliar um pouco o diferencial. Então você vai somando isso aqui para aumentar o valor preditivo positivo para crise convulsiva, tá bom? Quanto mais disso, maior o valor preditivo, tá bom? Então é uma somatória de fatores. É incomum uma síncope ter mordedura de língua, é mais comum isso na crise convulsiva. E às vezes o paciente, quando volta de uma síncope, ele volta meio lento assim, mas dura poucos segundos, tá? Da crise, o famoso pós-ictal, ele demora um tempo maior. Então, só para ilustrar para vocês que às vezes pode ser bem difícil esse diferencial. Vejam esse vídeo aqui. Esse aqui foi um estudo que foi feito num país escandinavo, tá? Ou europeu, acho que foi na Holanda, na verdade, não foi escandinavo não. E eles começaram a ver os clinical features da síncope, né? Então, quais são as características clínicas e os fenômenos que a gente pode observar num quadro sincopal? Então, eles faziam o quê? Com que alunos de medicina fizessem uma indução de síncope. Então, eles agachavam, faziam uma hiperventilação e depois levantavam subitamente para garantir que não ia ter fluxo cerebral, tá? E olha só que interessante. Depois de um tempo, começa a faltar sangue na cachola, o paciente cai e ó, ele cai e ele se debate um pouco. Ó. Ele se debate. Então, tem muita gente que vê isso aqui, ó, se você tá andando na rua e vê uma pessoa fazendo esses movimentos, às vezes você pode falar que foi crise convulsiva. Ó, cai mais hiperestendido, ó, começa a fazer um movimento mioclônico. Esse aqui também, ó, cai, faz uma hiperextensão nas pernas, aí começa a fazer um movimento mioclônico nos braços. Agora olha esse aqui, esse é um exemplo bem interessante. Eu vou até colocar o som. Focal myoclonus could manifest itself with high frequency bursts. Zähl mal von 1 bis 10. Zähl mal von 1 bis 10. Zähl mal von 1 bis 10. 1, 2, 3. Se reparar bem, 80% show olha o olho deles. They may move side. Eles ficam com movimentos oromasticatórios, olhos abertos, desviados, tá? Olha o barulho. 1,
Ó. Zähl mal von 1 bis 10. Zähl mal von 1 bis 10. Faz até um barulho vocal às vezes, né? Um sofrimento. Então, e isso aqui a gente sabe que é síncope, eles provocaram síncope. Mas só para vocês verem como pode ser difícil esse diagnóstico, né? Zähl mal von 1 bis 10. Zähl mal von 1 bis 10. Ó. Zähl mal von 1 bis 10. Zähl mal von 1 bis 10. Movimentos aleatórios, olhos abertos, Zähl mal von 1 bis 10. som vocal. Zähl mal von 1 bis 10. Zähl mal von 1 bis 10. Zähl mal von 1 bis 10. Então, o que é, né? O que esse estudo mostrou? É um estudo antigo, de 94, mas foi um estudo que mudou, assim, né? 56 episódios, um estudo grande, que pegou esses voluntários, né? E observou, ó, mioclonia 90% dos casos, tá? E como que eu vou diferenciar, né? Como que eu vou diferenciar a mioclonia de uma epilepsia de uma mioclonia de uma síncope? Em geral, da síncope, ela tende a ser multifocal, cada uma de um jeito, balança o braço para lá, um outro braço para cá, perna para lá, perna para cá. Na epilepsia, eles tendem a ser juntos, né? Então, sobem os braços juntos ou fazem os movimentos em fase, que a gente chama. Mas, ó, 79% dos casos de síncope, desvio cefálico, automatismos orais, postura extensora, mordedura de língua, tudo que eu falei para vocês aqui que podia ser epilepsia, que a gente ia pensar em epilepsia, tá? Então, prestem muita atenção nesses detalhes, tá bom? Não é fácil diferenciar. Na maioria dos casos vai ser, mas tem alguns casos que são bem difíceis de diferenciar. Então vamos lá, a gente volta aqui para as respostas que sugerem crise, perda de consciência, progressiva e duradoura, recuperação lenta e gradual, acompanhada de sintomas neurológicos, e hipertonia muscular durante o evento. Tá? Então, isso é o que sugere epilepsia, a gente vai pensar na maioria dos casos, tá bom? Tá, dando essas respostas corretas, a gente entra na crise convulsiva. Então, quais são as grandes definições, né? Então, o que é crise convulsiva? Então, crise convulsiva é uma atividade elétrica neuronal, tá? Disparo neuronal elétrico, anormal, excessivo ou síncrono, tá? Pode ser só excessivo ou pode ser só síncrono, porque o nosso cérebro, ele é estável na sua assincronia elétrica, tá? A gente tem uma assincronia, que é o nosso normal. Quando fica muito síncrono, quando começa a bater todo mundo junto no mesmo ritmo, isso pode ser pode gerar uma crise convulsiva. E essa atividade gera a ocorrência de sinais ou sintomas transitórios estereotipados, ou seja, em geral, crise convulsiva ela é sempre igual. Se a semiologia da crise varia muito, suspeite de que isso não é uma crise convulsiva, tá bom? Lembra lá, síncope multifocal. Crise convulsiva tem um padrão. SINEP, crise funcional, muitos padrões, tá? E a sintomatologia vai depender da área, né, da zona sintomatogênica. Então, a área cortical ela vai ser ativada. Então, se for na área motora, vai ter um movimento hipermotor, ou um movimento de hiperextensão. Se for na área sensitiva, vai ter uma deturpação da percepção de sensibilidade, uma parestesia, uma coisa estranha, um formigamento. Se for na área autonômica, vai dar sudorese, vai liberar o esfíncter, vai ficar com cianose. Se for na área de medo, vai ter medo, vai fazer expressão de medo, de angústia, tá? Sufocamento. Então depende da área. Então vamos para os tipos de crise. Crise provocada. Aqui são conceitos bem importantes que vocês precisam ter em mente, tá? Que é isso que vai chegar muito no pronto-socorro e vocês precisam fazer esse raciocínio. Crise provocada. Normalmente ela decorre de um distúrbio sistêmico agudo, tá? Então o paciente chegou, teve uma crise. Ele não é epilético ou ele é epilético e mudou o padrão, você tem que raciocinar, isso é provocado ou não? Porque os distúrbios sistêmicos agudos, eles são potencialmente fatais. É claro que uma crise convulsiva pode ser potencialmente fatal se ela não parar, mas aqui a gente está falando do paciente que teve uma crise e chegou para você já sem crise. Puxa, será que foi provocada? A gente tem que investigar. Será que ele está com um quadro séptico, infeccioso, está com distúrbio metabólico, é glicose que está faltando, é glicose que está demais? Ele está com distúrbio de sódio, cálcio, magnésio. Veja que eu não coloquei potássio. Potássio não altera o cérebro, tá? Não altera o metabolismo cerebral, tá? Não dá crise. É uma criança, está fazendo uma crise febril, está hipertérmica, tá? Então tem que pensar nisso. Qual que é o distúrbio sistêmico, tá? Agora, um subtipo mais específico da provocada é a sintomática aguda,
tá? A sintomática aguda, ela decorre de um insulto, né? Então, é uma crise provocada por um insulto novo no sistema nervoso central. Por exemplo, um AVCH. Né? O paciente sangrou a cabeça, o sangue está irritando, está gerando uma crise. Ou o paciente está com uma meningoencefalite herpética, tá? Como nesse exemplo dessa ressonância, ó. O herpes está aqui necrosando o lobo temporal, o sistema cal, né, do hipocampo, da amígdala, do giro parahipocampal, está necrosando isso aqui, está com muita atividade inflamatória. Isso pode gerar uma crise convulsiva, em geral gera crise convulsiva. Então, tá, estou fazendo raciocínio, estou diante de uma crise provocada ou não? Tá, se eu estou possivelmente diante de uma crise provocada, vou colher alguns exames laboratoriais gerais, fazer um raciocínio, examinar o paciente de cima a baixo e vou ter que pedir uma neuroimagem para ver se não tem nada surgindo nessa cachola. Ou tirar uma história para ver, puxa, ele começou a mudar o comportamento, fazer um quadro febril, rebaixamento de nível de consciência, aí ele desenvolveu uma crise convulsiva. Será que eu estou diante de uma meningoinfecção, né? Uma infecção do sistema nervoso central? Então é isso. Sintomática aguda é a crise provocada por um insulto novo no sistema nervoso central menor do que 7 dias. E a gente tem também a não provocada. E a não provocada a gente vai dividir em... o paciente tem uma doença autoimune, tem uma doença neurodegenerativa, um Creutzfeldt-Jakob, o paciente tem uma neoplasia crescendo, ou dessa autoimune o paciente tem uma sarcoidose que está fazendo uma paquimeningite, dando cefaleia, aí pega um pouco da leptomeningite da crise convulsiva. E a sintomática remota. Sintomática remota é quando esse insulto no sistema nervoso já faz mais do que 7 dias. Tá? E aí ele começa a dar crise. Por exemplo, o paciente chega para você e ele tem uma história de um TCE grave no passado, mas ele nunca teve crise. Tá? Mas ele teve uma lesão cerebral, uma contusão cerebral. Dali um mês ele começa a ter crise convulsiva. Pronto, ele já é uma sintomática remota, porque ele tem um insulto maior do que 7 dias no sistema nervoso central e fez um evento de crise convulsiva. Essa linha aqui, pessoal, é para dividir o tratamento. Quando a gente tem sintomática aguda ou provocada, a gente vai fazer um tipo de tratamento. Quando a gente tem não provocado, sintomática remota, é outro tipo de tratamento. Pensando em contexto ambulatorial, provocada por distúrbio sistêmico agudo, você não precisa deixar fármaco anticrise depois da alta. Sintomática aguda, em geral, você deixa o fármaco anticrise 3 a 6 meses e pode desmamar. Sintomática remota e as outras não provocadas é fármaco anticrise para o resto da vida, se tornou um epilético. Tá? Então essa é a grande diferença. Então esse tracinho é para diferenciar o que eu vou tratar para o resto da vida porque eu vou tratar por um período curto. Tá? Tá bom, a gente falou só de crise convulsiva, a gente não falou de epilepsia. Epilepsia, pessoal, é uma coisa diferente de crise. Quem tem crise convulsiva não necessariamente tem epilepsia. Quem tem crise provocada não é epilético. Tá? É um distúrbio agudo, sistêmico, que está gerando um sofrimento cerebral. Então, o que é epilepsia? Epilepsia é um distúrbio cerebral caracterizado por uma predisposição persistente do cérebro para gerar crise epilética. Tá. Então, é uma doença do cérebro cujo sintoma é crise convulsiva. Tá? Insuficiência cardíaca. O sintoma é o quê? A perna que incha, dispneia os esforços, às vezes uma dor torácica. Então, é um problema cardíaco que gera esses sintomas, dispneia, inchaço, edema nos membros inferiores. Asma. Asma é uma doença pulmonar cujo sintoma é fazer um broncoespasmo. E aí dá o sibilo, dá a crise de broncoespasmo, né, que o paciente não consegue respirar. Então, a epilepsia é uma doença do cérebro e o sintoma é crise convulsiva. Tá? Além disso, é uma coisa mais complexa, né, porque ter epilepsia envolve toda uma consequência neurobiológica, porque o paciente vai ter, se for maltratado, mudança comportamental, déficit intelectual, vai ter limitações sociais e econômicas, não vai conseguir alguns empregos, vai ter muito estigma da população. Tem gente que acha que a epilepsia passa no toque, você encosta na pessoa, você pega, tá? Mudanças psicológicas, o paciente vai ter uma reclusão, ele pode sofrer um certo tipo de abuso psíquico, né? Vai ter alterações cognitivas. Então, é uma doença muito complexa, tá? Que é um problema de saúde pública. E eu já vou mostrar para vocês.
Então tá, epilepsia é a pessoa que tem crise convulsiva não provocada, não sintomática aguda e não febril, tá? Esse é o grande resumo da ópera. Não provocada, não sintomática aguda e não febril. Na prática, a gente vai dividir em 3 grandes critérios. Critério 1, 2 crises não provocadas, tá? Não provocadas, com um intervalo maior do que 24 horas entre elas, tá? Então, tive uma crise, 6 horas depois tive outra, eu estou no mesmo episódio, eu não considero. Tive uma crise, 26 horas depois teve outra, são 2 episódios, acabou a epilepsia, tá bom? Segundo critério, né? Ou é um ou outro, tá? Não é e. Então, não é uma somatória, é um ou outro. Tive uma crise e tenho uma chance estimada, tá? Isso é um consenso de especialistas, tá? Não é um estudo enorme que validou, tem poucos estudos que validam isso. E é então uma chance estimada de recorrência maior do que 60%. Isso é arbitrário, tá? Isso a gente já vai ver o que é. Ou ter uma causa genética, por exemplo, uma síndrome epilética. O paciente tem um West, tem uma epilepsia mioclônica juvenil. Isso são síndromes epiléticas, tá? Que você, pela história e pelo eletro, você consegue dar o diagnóstico, tá? E aí você já tem, automaticamente, ele entra nesse critério aqui, né? Por ter uma síndrome, ele vai ter uma chance maior do que 60%. Então, como que eu vou saber se eu tenho uma chance de 60% de recorrência? Então, vamos lá. Primeiro, se o paciente tiver uma história de lesão cerebral prévia. Olha aqui, pessoal, o que a gente falou da sintomática remota. Teve um TCE grave, teve um AVCI de cerebral média maligna, ficou com uma área extremamente friável e epileptogênica, tá? Olha o risco relativo, tá? Esse é um guideline de 2015 da American Academy of Neurology. Risco relativo de 2,55 de ter uma chance maior do que 60%, tá? Então, o risco relativo de ter crise é alto aqui, tá? Crise convulsiva dormindo. Você consegue garantir que o paciente teve uma crise durante o sono, ele já é um epilético, tá? Se aquilo for uma crise convulsiva, se você olhar, documentar e falar, nossa, a história convence, você não vai correr o risco, você já vai, provavelmente é um paciente epilético, tá? Aqui, normalmente, a gente vai se utilizar de propedêutica armada se a gente tiver à nossa disposição. Mas num contexto de SUS, às vezes, para fazer um eletroencefalo é muito difícil. Então, a história convenceu, foi durante o sono, ficou cianótico, hipertônico, cialorreico, teve um período de confusão, teve abalos. Puxa, 2,1, a chance de 60%. Ter uma crise convulsiva não é algo simples. Você pode entrar no estado de mal, é potencialmente grave. Então, a gente vai tratar como epilético, tá? Fez um eletro e tem atividade epileptiforme, esse é o maior risco relativo, tá? Veja, atividade epileptiforme no eletro não significa que o paciente está em crise convulsiva. Às vezes ele está muito bem tratado, você está lá dando o remédio, está otimizado, está 5 anos sem crise, ele vai ter atividade epileptiforme. Então não norteie o seu tratamento com base no eletro, tá? O eletro, ele é para te ajudar a diagnosticar e eventualmente te ajudar a monitorar terapia. Mas atividade epileptiforme não significa que o paciente está tendo epilepsia ou que ele está mal controlado. Significa que ele tem uma área que é epileptogênica, tá? Olha lá, 40% dos pacientes com epilepsia vão ter um EEG interictal, ou seja, entre crises, normal. E 10% dos pacientes com epilepsia nunca vão ter descarga epileptiforme. 1 a cada 10, você vai fazer eletro, você não vai ter descarga. Puxa, que complexo. Isso aqui é um eletro, tá, pessoal? Não é um vídeo eletro. Você está falando de um eletro, que é um exame que dura aí... Idealmente era para fazer de 2 horas, tá? No menor dos casos, 40 minutos, mas a gente vê muito eletro de 20 minutos, tá? E eletro que o paciente nem dorme. Se você... A dica prática. O paciente fez um eletro. Ele chega para você no consultório, você pergunta, você dormiu no eletro? Ele fala, não dormi. Esquece, esse eletro não tem validade. O sono, ele é um ativador de atividade epileptiforme. Ele é um ativador. Então, eletro sem sono não tem valor, tá? Então, óbvio que se o eletro do paciente tiver uma alteração, ele tem valor. Agora, se é um eletro normal e o paciente não dormiu no eletro, desconsidere, tá? Não é um eletro que tem valor para você raciocinar. E tem baixa sensibilidade, né? Então, se fazer um eletro, a sensibilidade de você pegar
25% a 56%, é muito baixo. Então, quanto mais você repetir, melhor. Né? Se conseguir fazer um de 24 horas, melhor ainda. Se conseguir fazer um de 7 dias, melhor ainda. Tá? Mas cada caso é um caso. Então, não se norteie em 100% do seu raciocínio com base no eletro. Tá? O eletro ele ajuda, tá? Se vier alterado. Se vier normal, não quer dizer nada. Tá bom? Vamos gravar isso? Então, o eletro ajuda se vier alterado. Se vier normal, provavelmente não quer dizer muita coisa, se a história for muito convincente. E se ele tiver uma lesão, então, esqueça. E alteração estrutural na neuroimagem. Isso aqui, por exemplo, é um paciente que tem uma displasia cortical, tem uma heterotopia, tem uma esclerose mesial temporal. Tá? Então, sempre peçam para esses pacientes, se for pedir uma ressonância, que façam cortes finos de hipocampo. Tem que colocar no pedido ressonância magnética com cortes finos de hipocampo para avaliação de região mesial temporal. Tá? Então, vejam. A gente está falando aqui do diagnóstico, né? Então, o paciente teve uma crise. Você se convenceu que aquilo foi uma crise. Eu não preciso do eletro para dar o diagnóstico. O eletro vai me ajudar. Se eu estiver dormindo, já era, fechou o diagnóstico. Então, o eletro ele é só para te ajudar a topografar, nortear o seu raciocínio topográfico, o que está acontecendo, será que ele está no estado de mal, tá bom? Então, qualquer uma dessas 4, a chance já é maior do que 60% de recorrência, quando o paciente já teve uma crise não provocada, tá bom? Fechou? Então vamos para a fisiopatologia, uma coisa bem rápida e simples. Você tem uma desregulação neuronal, em geral das membranas neuronais anormais, ou é estímulo demais, ou tá sobrando neurotransmissor aqui na via, ou tem vesícula secretando demais, tá? Então você tem uma desregulação neuronal e você tem, junto com isso, um defeito de redes, tá? Então o paciente tem uma lesão só de substância branca e está tendo crise convulsiva, ele pode sim ter crise convulsiva, porque está pegando toda a rede, está desregulando o sistema de excitação e inibição cerebral, tá? Então, tem que avaliar muito bem os casos, tá? Muito bem. Isso é bem simples, eu não vou me deter muito nisso aqui para ser uma coisa mais prática. E quais são as causas? Pessoal, para você dar a etiologia de epilepsia, você vai ter milhares, não vale a pena decorar. Então, um raciocínio bem legal de se fazer é com Vitamin DEC, né? Que é um acrônimo que a gente usa na neurologia bastante, onde a gente vai dividir pelos grandes nosologias neurológicas. Então, nosologia é um conjunto que engloba as etiologias, tá? Então é algo que vem antes de etiologia. Então é sindrômico, nosológico, etiológico. Então V é de vascular. O que vascular pode causar um paciente ter uma epilepsia? Um AVCH, um AVCI antigo. Tá? É raro um AVCI agudo da crise convulsiva, tá? Muito raro. Lembra que é de menos? Se é de menos, dificilmente vai estimular e excitar a via. Pode ser uma malformação vascular, pode ser uma HSA. Infecciosos, meningoencefalites, aí o principal no ambiente, no contexto de emergência, meningoencefalite herpética, tá? Sempre tem que pensar em herpes. O paciente que tem crise convulsiva, já com uma história aí de uma alteração comportamental, começou a ficar muito hiperreligioso no discurso, deu uma rebaixada e fez uma crise convulsiva, tá? Traumático. Né? Então o paciente teve um TCE grave e fez uma crise convulsiva, ou teve um TCE grave e depois desenvolveu uma epilepsia. Isso não é incomum, na verdade isso é bem comum, tá? Autoimune inflamatório, então no contexto aí de desmielinização, das doenças desmielinizantes, é bem raro uma esclerose múltipla, uma neuromielitítica darem crise convulsiva, tá? Das autoimunes a gente vai pensar muito mais num quadro de paquimeningites, que podem dar machucar o cérebro. A gente vai pensar num MOG, né, que é uma doença que pega a região mais do parênquima cerebral também. O ADEM, que é uma desmielinização grave aguda, tá? PC pode dar crise convulsiva. Metabólico, sempre lembrar dos distúrbios hidroeletrolíticos, sódio, cálcio, magnésio. E metabólico, pessoal, lembrem de glicose. Crise convulsiva igual a destro, tá? Emergência, ABCD, tá? ABCDE. Lembra do destro, tá? A glicose dá problema. Uremia pode dar crise convulsiva. Hiperamonemia, tá? As hepatites podem elevar as bilirrubinas e também dar crise convulsiva, tá bom? Idiopático, que é o paciente que você investiga, não acha, mas ele tem uma história de crises não provocadas, intervaladas com mais de 24 horas, que são crises convulsivas mesmo.
Neoplásico, tem uma massa crescendo, pressionando, fazendo um edema vasogênico que começa a machucar e precipitar os neurônios. Degenerativo, a gente vai pensar nas doenças neurodegenerativas, um Alzheimer avançado, um Lewy, pode dar crise convulsiva, um Creutzfeldt, tá? Antiga, a mais rara, né, a doença da vaca louca, mas o Creutzfeldt mais comum é ser espontâneo, tá? Não ser um Creutzfeldt por consumo de alimentos ou por herança genética. Mais comum é ser espontâneo, tá? Adquirido espontâneo. Elétrico, então, ser uma síndrome epilética, então o West, uma encefalopatia epilética, né? Um Dravet, um Lennox. E o congênito que entra junto aqui com eles, que é o Lennox, o Dravet, que podem dar esse tipo de coisa, ou até mesmo as heterotopias corticais, as esquizoencefalias, né? As alterações cerebrais congênitas que podem deflagrar uma crise convulsiva, né? Um paciente que tem uma alteração estrutural. Tá bom? Então, só para você nortear, sempre pense assim, vitamin DEC, que você não vai deixar de escapar nada, tá? E depois você elenca as 3 principais e corre atrás delas. Então, a epidemiologia, um pouquinho aqui para vocês. Tem uma incidência anual, né, de diagnósticos, 61 a cada 100 mil habitantes, tá? Isso são dados da uma revisão sistemática que foi feita, que saiu na Neurology, que pegou vários estudos internacionais e juntou quase que uma meta-análise aqui, né? Mas mais uma revisão sistemática. Então, uma incidência anual em países em desenvolvimento ela é maior, tá? Então, talvez, né, por condições neurobiológicas piores, maior incidência de TCE, menor tratamento de comorbidades, tá bom? Maior violência. Prevalência de epilepsia ativa, então 6 em 38, e prevalência de epilepsia durante a vida, 7,6 a cada 1000, tá? Então é uma doença bastante comum, tá bom? Pessoal, pensando em população, é uma doença bastante comum. Vocês vão ver epiléticos, né? Pacientes portadores de epilepsia na sua rotina, com certeza. Então, vamos lá. A gente pegou o conceito de distúrbio cerebral, caracterizado pela predisposição persistente do cérebro para gerar crises epiléticas, bem como as consequências neurobiológicas, cognitivas, psicológicas e sociais dessa condição. Então, galera, eu deixei destaque para isso aqui, porque se pegar os dados da World Health Organization, né, vai ver que, se a gente olhar, 3 a cada 4 pessoas ficam livres de crises com o uso dos fármacos. Ou seja, a gente consegue mesmo, com os nossos fármacos atuais, até mesmo os mais modernos de todos, um controle em 70%, 75% é bem otimista dos pacientes, tá? Então, a gente deve ainda, né? Então, 25% aí, quase 30% vão ficar sem um controle adequado, apesar da otimização da terapia farmacológica. Além disso, a gente vê que 3 em cada 4 nos países em desenvolvimento, 3 em cada 4 pacientes epiléticos, portadores de epilepsia, nos países em desenvolvimento, não tem um tratamento adequado. Falta medicamento, ou não está otimizado, ou não é aderente, porque os médicos não explicaram, porque tem um estigma em cima da doença, tá? Porque tem medo de falar que tem. Então, olha o problema. Então, já que 3 em cada 4 vão ficar bem. Então, 1 a cada 4 vai ficar mal. Isso aqui se for bem tratado. Aí 3 a cada 4 já não tratam direito nos países em desenvolvimento. Olha a somatória disso daqui. E aí você tem um estigma populacional, um desconhecimento da doença e uma falta de educação da equipe de saúde também. E aí a gente tem um grande problema de saúde pública, pessoal. Esses pacientes, eles vêm muito no pronto-socorro, eles são muito mal conduzidos, são tratados com estigma. É uma coisa realmente que precisa mudar. E vocês são pessoas que já deram um passo diferencial para mudar, estão fazendo uma residência médica num local de excelência, vocês são médicos diferenciados. Então, propaguem o conhecimento, expliquem para o seu paciente quando vocês derem um diagnóstico de epilepsia, ensinem sobre a doença, tirem os mitos, tá? Tanto dos familiares quanto dos pacientes, tá bom? Eduquem, que isso faz toda a diferença. Bom, falando um pouco de classificação, né, a Eli deu em 2017
uma classificação dos tipos, né, operacional dos tipos de crise, tá bom? Que elas dividiram em focal e generalizada. Talvez saia uma nova agora em 2024, tá bom? Mas, talvez, tá? Então, classificação básica e tem a classificação estendida, tá? A gente vai pensar mais aqui na básica. Então, pensar se o paciente teve uma crise focal, ou seja, da focal, se ele teve perda ou não de consciência, então se foi desperceptiva ou não, tá? E no passo seguinte, se foi motor ou não motor, o início, pessoal, focal e generalizado, no final da crise, é muito comum que a focal já esteja generalizada. Então é capaz de você ver o paciente tendo uma tônico-clônica e você vai falar, bom, isso é generalizado. Aí é um erro. A maior parte das crises é focal. Então você tem que entender o começo da crise. Perguntar para o paciente ou para o familiar, o que aconteceu lá no começo? Ah, ele caiu e se debateu. Não, mas o que sentiu antes? Pergunta para o paciente, olha, o que você sentiu? Tenta lembrar, força, e dá induz. Porque eles não vão saber reconhecer isso como algo ruim. Então, falar, subiu alguma coisa quente daqui, sentiu formigar a boca, formigar um lado do corpo, sentiu a mão ficar estranha. Eles, em geral, quando você começa a dar essas dicas, eles vão falar, nossa, realmente, eu tenho um mal-estar que sobe, aí eu tenho uma sensação ruim, e aí eu apago. Eu já não lembro mais de nada. E aí você pergunta pro familiar, ele fala, não, é verdade. Ele fica olhando pro nada, e aí ele começa a fazer assim com a boca. E aí ele cai e se debate. Pronto, você sabe que aquilo foi focal. Tá bom? Então tira bem essa história, tá? Focal, em qualquer momento que perdeu a consciência, já é uma desperceptiva, tá? Que tendem a ser um pouquinho mais complexas de tratar do que as não desperceptivas, tá? Do que as perceptivas, tá bom? E às vezes você não vai saber, você vai tirar a história, vai fazer o eletro, não sei o que, não vai conseguir, você vai deixar de início motor ou não motor, e você vai tentar um fármaco que seja mais abrangente, tá? Que trate tanto focal quanto generalizada com bastante eficácia. Essa classificação, pessoal, as duas aqui, isso aqui é um pouquinho mais para especialista, mas essas classificações, elas, para você dizer o início, tá? O onset da crise, é para você nortear o tratamento farmacológico no ambulatório, tá? Não faz diferença na hora do vamos ver ali que você está com o paciente tendo a crise na sua frente. Você precisa seguir o protocolo padrão de crise convulsiva. Agora, o início para o tratamento ambulatorial, o início da crise, ele é fundamental, porque vai mudar. O tipo de fármaco que eu vou usar para cá é diferente do tipo de fármaco que eu vou usar para cá, tá? Então, só uma analogia. Crise focal é basicamente o seguinte, você está lá num estádio de futebol. E aí, no estádio de futebol é muito comum ter uma torcida organizada. E essa torcida organizada fica o tempo inteiro ali batucando e gritando. Vamos, vai lá time, vamos ganhar, canta grito de guerra. Enquanto o resto da população fica lá vendo o jogo, quieto, enfim, tá tranquilo. E aí sai um gol, e aí todo mundo grita junto. Então a crise focal é isso, é a torcida organizada que começou e de repente sai o gol e generalizou. Então a focal que generaliza é a organizada tocando, sai o gol, todo mundo comemora. A generalizada é, por exemplo, a hora que o locutor do estádio fala, vamos gritar todo mundo, aí todo mundo grita, isso é generalizada. Começou todo mundo junto ao mesmo tempo, tá bom? Diferente dessa. Dá uma analogia aqui para ver se ajuda a gravar. Bom, vamos lá, para a parte prática. Estamos no consultório, lá tranquilo, no plantão, atendendo. Está lá no pronto-socorro, trouxe material de estudo, porque você é um médico aplicado. E nos momentos vagos entre um paciente e outro, você está lá estudando. E aí, pum, surge uma emergência. Chega um paciente e fala, por favor, um médico, uma médica, tem um paciente tendo uma crise convulsiva. A primeira pergunta que você tem que fazer é, o paciente está em crise ou já passou? Bom, o paciente está em crise, então vamos para a emergência. É sala de emergência. Sala de emergência, monitorização, oxigênio, 2 acessos calibrosos. E aí você vai fazer o ABCDE. Depois que garantir que está tudo bem, você vai se perguntar, será que esse paciente está no estado de mal?
Se ele chegou no pronto-socorro tendo crise e você não sabe o início, você vai tratar como se fosse um estado de mal, tá? E tudo bem, você não vai pagar para ver. Se ele começou a ter crise no hospital, você pode observar. Fala, quanto tempo faz? Ah, faz 1 minuto. Tem certeza? Tenho. Faz 1 minuto. Aí você pode observar um tempo, tá? Ah, como assim eu posso observar um tempo? Quando a gente fala de crise convulsiva, a gente tem 2 tempos. O tempo 1 e o tempo 2. O tempo 1 é o tempo que ele demora para atingir um ponto onde provavelmente a crise não vai parar sozinha, tá? E o tempo 2 é o tempo em que ele começa a ter lesão cerebral por causa da crise. Eu não coloquei no slide, então presta atenção. O tempo 1 para crise generalizada é 5 minutos, ou seja, você pode esperar até 5 minutos para a crise parar sozinha, tá? Passou de 5 minutos, não vai parar sozinho, provavelmente. Então, já é um estado de mal epilético iminente. Em 30 minutos é o T2, ou seja, se o paciente tem 30 minutos de crise convulsiva, ele começa a ter lesão cerebral irreversível, tá? Numa crise convulsiva tônico-clônica generalizada, tá? Isso, se o paciente tinha uma focal e generalizou, vale a mesma coisa, tá? Para crises focais, o paciente está lá só com braços aqui, consciente, conversando com você, meu braço não para. Para crises focais, o T1 é 10 minutos e o T2 é 60 minutos, tá bom? Então vamos lá, definição clássica de status epilético, estado de mal epilético. Crise que dura mais de 30 minutos consecutivos, ou o paciente tem várias crises entre si, então ele tem uma crise para, tem outra crise para, tem uma outra crise para, só que ele não volta para a consciência entre elas. Ele não volta bem, e retorno à consciência é voltar aqui, ó, conversando, dando uma aula de epilepsia para vocês. Não, se ele volta meio confuso, onde é que estou, quem sou, o que está acontecendo, pum, tem outra crise, ele não voltou à consciência entre elas. Porque consciência é a plena capacidade de percepção de você no meio que você está. Tá? Isso é consciência. Tá? Se não teve isso, ele não retornou à consciência entre elas, você vai considerar isso estado de mal. Tá? E isso é o tempo de 30 minutos. Tá? Então, 30 minutos se debatendo sem parar ou 30 minutos sem voltar à consciência, tendo crise que vai e volta. Na prática, a gente vai tratar o estado de mal iminente. Você não vai esperar o estado de mal, porque passou de 30 minutos, é o estado de mal, ele já está tendo lesão cerebral irreversível. Na prática, a gente vai tratar o estado de mal iminente, todas as crises a partir de 5 minutos. Passou de 5 minutos, eu tenho que tratar. Pessoal, você não vai esperar 5 minutos para você pedir o diazepam. Você vai falar assim, começou a ter crise? Observa. Você começou a ter na sua frente, já passou 1 minuto, sabe? Passou 2 minutos, você fala, pega o diazepam no carrinho. Pô, passou 3 minutos, ele vai ficando cada vez mais provável de não parar. Quando der 5, aí você já faz o diazepam, tá? Você pode esperar até 5, até respaldado para isso. Beleza, primeira droga, então eu tô falando já, benzodiazepínico. Você vai fazer um benzo, aqui você vai tentar usar o diazepam, tá? Endovenoso, ou midazolam, intramuscular ou endovenoso, tá? Não consegui acesso, midazolam, faz lá tranquilo, a absorção intramuscular ela é boa do midazolam, tá? O diazepam já não, tá? O diazepam não faça intramuscular, a absorção é muito errática, você não sabe quanto que vai chegar, que tempo que vai chegar, não faça diazepam intramuscular, tá? Faça midazolam. Não tenho mais nada, tudo bem, não tem mais nada, não tem acesso, faz o diazepam, tá? Mas aqui você vai fazer o ideal é esse, tá? Somente se crise clínica você pode fazer até 2 vezes, tá? Fez uma vez, repete outra. Em alguns casos você pode até fazer uma terceira vez, mas em geral tente fazer 2 vezes só, tá? Porque fez 2 vezes, não melhorou a crise, tá? E aí é o seguinte, o paciente já parou de ter crise, ele está só rebaixado, você não vai fazer diazepam. Tá? Não vai fazer. Já parou de ter crise clínica. Ele está rebaixado, parou o evento. Observa, ele não está ganhando consciência, já passou 10 minutos. Começando a ficar num pós-ictal aí prolongado, 20 minutos. Aí você faz a segunda droga. O diazepam é só se crise clínica. Por quê? Porque se ele está num pós-ictal e você faz o diazepam, você afunda ele.
E aí ele se afunda ali no pós-ictal, para de proteger via aérea e vira uma tragédia. É só ser crise clínica, tá? A segunda droga, no SUS, pessoal, é fenitoína. Tá? No SUS, fenitoína, 15 a 20 miligramas por quilo. E você vai correr 50 miligramas por minuto. Tá? Ou, se ele for idoso, mais 60 anos, 20 miligramas por minuto. Você vai mais lento, tá? Monitoriza em sala de emergência, porque a fenitoína é um bloqueador do canal de sódio, tem uma alta chance de fazer arritmia cardíaca, bloqueio de condução, tá bom? Então, tem que ser monitorizado. Tá? Tem que ser monitorizado em sala de emergência. Diluir em soro fisiológico. Soro glicosado, precipita a fenitoína e ela não entra. Ela não entra no sangue, ela fica no precipitado, tá? Ela não dilui. Então, tem que ser em fisiológico, tá? Nunca você vai fazer intramuscular ou retal, tá? Nunca. Ah, mas eu já fiz fenitoína intramuscular, tudo bem, mas você nunca vai fazer, tá bom? Evite por quê? Porque pode dar necrose das mucosas, tá bom? Do subcutâneo, mão violácea, necrose da região, é ruim, não faça, tá? Endovenoso. Tá, fiz a primeira droga, o benzo. Não melhorou. Fiz a segunda droga, a fenitoína. Aí, ó, aqui, você pode esperar esse período aqui de 60, mais ou menos 60 a 90 minutos, tá? Idealmente 60 minutos. Então, em 1 hora você tem que ter feito tudo isso. Não melhorou em 1 hora, você já está diante de um estado de mal epilético refratário, tá? E aí você precisa fazer uma droga sedativa, tá? Esse período de 1 hora, ele é variável, pode ser 1 hora, 90 minutos, mas vamos gravar 1 hora para ficar mais bonitinho, tá? Porque a gente tem que tomar condutas rápidas, lembra que o cérebro está morrendo e tempo é cérebro. Estado de mal refratário, você vai fazer uma droga de infusão contínua sedativa, prefira Propofol ou Midazolam, tá bom? Propofol ou Midazolam, tá? Ah, o paciente está com instabilidade hemodinâmica, prefiro Mida. Né? Se o paciente não tiver, Propofol é um pouquinho melhor do ponto de vista de meia-vida, do ponto de vista neurológico, tá? E evite deixar, quando você estiver com eletrocontínuo, o paciente em surto-supressão. Você não quer isso. Você quer tentar deixar o mais próximo da atividade basal, tá? Vai estar um pouco lentificado, mas surto-supressão também não é tão legal, a não ser que ele esteja num estado de mal hiperrefratário, tá? Que aí entram nos conceitos de Norse e Fires, mas aí é um tema para uma outra aula. Vai entubar, né? Porque ele vai estar em sedação contínua e vai mandar esse paciente para a UTI, tá bom? Tá, vamos deixar prático? Pum. Ó, diazepam, 1 ampola EV, ou midazolam, 1 ampola IM ou EV. Você pode repetir isso 2 vezes. Fenitoína, 6 ampolas, tá? Cada ampola tem 250 miligramas. Diluídas em 500 de soro fisiológico, vai dar 1.500 ao todo, tá? Correr em 30 minutos, se for um indivíduo menor de 60 anos ou que não tem um antecedente de risco cardiovascular. Ou em 90 minutos, se ele for desse perfil, mais do que 60 anos ou um antecedente de risco cardiovascular. Pessoal, nos serviços particulares, vocês vão ter à disposição a lacosamida, tá? A lacosamida pode fazer um ataque de 200 miligramas e deixar 100 de 12 em 12. Medicamento ótimo, tá? Lacosamida. E chegou no Brasil esse ano o levetiracetam endovenoso, tá bom? O levetiracetam você pode fazer ataques altos também, 1.000 miligramas, 1.500 miligramas, tá? EV e deixar 500 de 12 em 12, 1.000 de 12 em 12, tá? Pode fazer doses altas. Tem um estudo chamado E7, que comparou a eficácia da fenitoína, a fosfenitoína, o levetiracetam e o ácido valproico, os 3 endovenosos, tá? Lembrando que o ácido valproico a gente tinha no Brasil endovenoso, a gente não tem mais, tá? Então, comparou esses 3 com as suas doses otimizadas, tá bom? Então, ácido valproico até 6.000, levetiracetam até 4.500, fenitoína até 3.000 eles fizeram. E não teve diferença estatística no controle de crises. As 3 foram igualmente eficazes, tá? Qual que é a vantagem de uma e outra? É que o levetiracetam teve menos efeito colateral quando comparado a fenitoína e o ácido valproico. E a fenitoína foi o que mais teve efeito colateral quando comparado ao levetiracetam e o ácido valproico. Tá? Então é por farmacocinética e farmacodinâmica. Se você tiver à disposição levetiracetam ou lacosamida, vale mais a pena do que a fenitoína, mas num contexto de SUS é só fenitoína. Então vocês precisam saber fazer o beabá da fenitoína, tá bom? Que é esse daí. Beleza.
Tô lá no meu consultório, tranquilo, voltamos para aquela situação. Você já atendeu um paciente aí com estado de mal, já mandou ele para UTI, ele estava no estado de mal refratário. Você abriu a lista de pacientes que vieram abrir ficha aqui na sala de emergência, no pronto-socorro. Ninguém abriu, você falou, agora sim eu vou conseguir estudar aquela aula de medicina interna que eu não vi aquele dia. Aí chega de novo. Doutora, tá aqui o paciente tendo crise convulsiva. Aí você fala, calma, o paciente tá tendo crise ou já passou? Não, já passou, ele tem uma história de que ele teve uma crise faz 1 hora. Ah, tranquilo, relaxa, respira. Vamos atender aí, ó, abre como uma ficha com uma prioridade aí moderada, vamos conversar lá. Quando você estiver tirando a história do paciente, você tem que se perguntar, estou diante de uma primeira crise ou não? Se eu estou diante de uma primeira crise, é o fluxograma de primeira crise. E qual que é o fluxograma de primeira crise? Antes do fluxograma de primeira crise, você tem que perguntar para o paciente, foi mesmo a primeira crise? E faz a pergunta, olha, mas você não teve nenhum momento que você ficou fora do ar por alguns minutos, depois voltou? Ou alguém te falou que você estava estranho, olhando para o nada e depois voltou? Ou um dia formigou a boca e você sentiu o braço estranho, durou alguns minutos e voltou? Perguntem isso, porque em aproximadamente 50% dos pacientes que te falam que tiveram uma primeira crise, na verdade eles já tiveram uma antes da primeira crise suposta. Então, eles já têm uma epilepsia, tá? Isso muda completamente o tratamento, tá? Então, tira uma história com carinho, igual a gente falou lá no começo. Tira bastante a história, pergunta, antecedente. Faz com carinho, tá? Ah, pô, tô num ambiente de pronto-socorro. Beleza, no ambiente de pronto-socorro talvez fica difícil, você vai ter que fazer o raciocínio se aquilo é uma crise provocada ou não. Tá? Agora, no ambulatório, você tem que fazer esse raciocínio de se isso foi realmente uma primeira crise ou não. E o fluxograma é todos os eletrólitos, de novo, hemograma, função renal, gasometria, enzimas hepáticas, marcadores de lesão cardiovascular, né, cardíaca, ver se não está gestando, tá? Se isso não é uma eclâmpsia, a pessoa não sabe que ela está grávida. Faz um eletro, vê se não tem um distúrbio de ritmo, uma fibrilação atrial, uma arritmia maligna. TSH, pessoal, sempre importante, tá? Da crise convulsiva tireoide que funciona de mais ou de menos. E sorologias, tá? Sorologias, importante, principalmente HIV e sífilis, tá? No nosso contexto de crise convulsiva. Pense em complicações, tá? O paciente, isso aqui ele chegou para você no PS, você tá vendo se não é provocada e você vai ver as complicações. Quem tem crise convulsiva pode aumentar a CPK, pode fazer rabdomiólise, pode fazer distúrbio eletrolítico, insuficiência renal, machucar o coração. Então, tem que ver tudo, pessoal. Você vai fazer uma avaliação global do paciente. Vai pedir uma neuroimagem, idealmente, num contexto ambulatorial, uma ressonância para a estrutura. Mas num contexto de pronto-socorro, uma tomografia, para você afastar sangramento ou compressões, enfim, tá? E um eletro. Esse é o fluxograma ideal de primeira crise. Aí, você vai tirar a história. Pô, tem alguma coisa que me sugira infecção? Considera um líquor, tá? Mas lembrem, teve a primeira crise convulsiva, líquor só depois da toma. Líquor só depois da toma, tá? Porque ter uma crise convulsiva envolve parênquima. E você precisa ver se não tem nada crescendo ou fazendo uma hipertensão intracraniana ali, tá? E toxicológico, tá num local que a epidemiologia de uso de tóxicos é alta, então eu preciso avaliar um exame toxicológico, ver se não tem uso de cocaína, né? Uso de K2, K9, tá? De êxtase, esses tipos de drogas que aumentam a atividade elétrica cerebral, tá bom? Tá bom. Tá diante de uma primeira crise? Sim, a gente já fez o fluxograma de primeira crise. Não, a gente vai checar. Se o paciente é epilético, tem que checar a adesão medicamentosa. Tá. Vocês viram que o fluxograma de primeira crise você não precisa pensar, você vai fazer aquela receita de bolo. Agora, se não foi uma primeira crise, ou ele é um epilético, você vai dar o diagnóstico de epilepsia, ou ele já é um epilético e você vai ver, você usa o remédio? Uso. Tá, aí você nem precisa, e você tira, né? Bateu a cabeça ou fez... Vai fazer 2 perguntas, tá? Então, você usa o remédio direitinho? E você tem alguma história de infecção? Tem alguma coisa aí que sugira que está com um quadro provocado? Ou teve uma pancada na cabeça?
Então, uso bem o remédio e não tenho uma pancada na cabeça. Tá estranho, fugiu do padrão. Fluxograma de primeira crise. Vai investigar tudo de novo, tá bom? O que está acontecendo para ele mudar o padrão? Será que ele só está ficando resistente ao meu fármaco? Será que eu preciso aumentar a dose? Será que eu preciso trocar? E do outro lado ele não usa direito o medicamento, ou ele tem uma história de infecção ou TCE. Aí, trata a infecção, investiga o TCE e orienta. Pô, você precisa usar o remédio. Os pacientes com epilepsia, é comum que eles não usem o fármaco. Eles esquecem, eles tomam no horário errado, tá? Você precisa educar esses pacientes. Modelo de prescrição aqui, só para um paciente internado, eu vou deixar aqui nos slides para vocês. Com pós-ictal no momento ou recente, então jejum, diazepam, fenitoína, tá? Como correr. Profilaxia TEV, tá? Esses pacientes precisam de profilaxia TEV. E perfumarias, tá? E modelo de prescrição de paciente internado, você vai deixar a mesma coisa, só vai reconciliar o fármaco anticrise do paciente, tá bom? E eventualmente ajustar a dose. E pode liberar a dieta, tá bom? Pós-ictal tardio. Paciente do ambulatório. De novo, a classificação, focal, generalizada, de início desconhecido. Eu preciso saber se isso é focal ou não para nortear o meu tratamento. Por quê? Porque mudam os fármacos. Essa imagem é muito boa, tá? Ela divide muito bem os fármacos de início focal. Os fármacos são bons para focal, fármacos são bons para generalizado e os fármacos são bons para as duas, tá bom? Então vamos lá. O paciente tem uma crise focal, você pode usar qualquer um desses aqui, ó, carbamazepina, oxcarbazepina, a própria fenitoína, não é das melhores, mas pode usar. Gabapentina, também não é muito bom. Vigabatrina, pregabalina, lacosamida, tá? Esse aqui eu me esqueci o nome agora, não vou lembrar. Não vou lembrar. Mas também você pode usar, para os de início focal, alguns que são só para generalizado. Então, ó, lamotrigina, levetiracetam, tá? Então, são os grandes coringas, né? Valproato, ok, não é dos melhores, mas pode usar também. Clobazam, que a gente costuma usar como agonista, tá? Então faz um efeito sinérgico, então você tem uma droga otimizada e você usa o clobazam para sinergismo. Topiramato, tá? E aí, para ausência, ideal é etosuximida, tá? Só muito cuidado que etosuximida pode predispor psicose, tá bom? E agressividade, então cuidado com isso. Crise atônica tem a funamida. E para mioclonia, prefira ácido valproico, tá? Ácido valproico e levetiracetam para mioclonia, tá bom? Lamotrigina é questionável se ela ajuda para mioclonia, tá bom? E o topiramato a gente usa para ausência nas crianças quando não dá para usar etosuximida, tá bom? Mas olha como muda o fármaco, tá? Porque se você der uma carba para um paciente que tem uma crise generalizada, ele não vai controlar. E aí não é que que o remédio não, ele é resistente ao fármaco. Não, é porque você tratou errado. Então você precisa saber a história direitinho. E às vezes você dá um valproato para um focal, não vai ser tão bom quanto dar uma carba, tá bom? Tem um estudo muito legal que é o estudo SANAD. E o SANAD ele comparou até os novos fármacos, o levetiracetam, o SANAD mais atual, né? O SANAD ele comparou a carba com o levetiracetam e eu acho que o ácido valproico. Acho que a lamotrigina não foi comparada, mas tem uma meta-análise de 30 anos, na verdade uma coorte de 30 anos de segmento de pacientes com epilepsia, que viu que nos últimos 30 anos não fez diferença a capacidade de controle de crise, mais do que 70%, igual a gente conversou lá no começo, com o surgimento de novos fármacos. Então, apesar dos pesares, não melhorou o controle de crise, mas o que pode ter melhorado é a tolerância ao uso do fármaco por menos efeito colateral. Então, via de regra aqui, ó, de forma simples, focal e generalizada. Para focal, a gente vai usar lamotrigina, levetiracetam e lacosamida. Mas carbamazepina e oxcarbazepina são tão bons quanto, tá bom? Pelo SANAD, dá para ter isso como estudo garantido de que são tão bons quanto, tá? A carbamazepina é ótima, só tem um problema que eles dão muita hiponatremia, ataxia cerebelar, dá um pouco de disfunção cognitiva, tá? Eles têm um perfil pior para quem quer engravidar, então mulher jovem é ruim, tá?
Para generalizada, prefira valproato, levetiracetam, lamotrigina. O topiramato pode ser utilizado. Se for engravidar, é uma generalizada, prefira levetiracetam, lamotrigina. O risco de malformação fetal é de 1 a 2% com eles, tá? Do valproato já beira aí 10%, 10, 12%. Topiramato também. Lembra, eu coloquei aqui embaixo um mais benzo. Esse benzo ele é um agonista sinérgico, tá bom? Ele é para ajudar o outro fármaco. Então tá com lamotrigina, levetiracetam em dose otimizada, deu um escapezinho ali e coloca um clobazam para dar uma ajudadinha, tá bom? Aqui tem só um mecanismo de ação deles, que eu acho que fica mais a critério de vocês ver por curiosidade, tá bom? Então, os GABAérgicos, os que mexem nas vesículas pré-sinápticas SV2A, que é o levetiracetam. O PER ali é o perampanel. Pronto, perampanel. Veio. E aqui nos canais de sódio, né? Os inibidores do canal de sódio, fenitoína, carbamazepina, oxcarbazepina, lamotrigina, lacosamida. Só um detalhe que a lamotrigina, a lacosamida, elas têm uma tendência a pegar um canal de sódio voltagem dependente lento. Tá? Então dá para você associar junto com a carbamazepina, que pega o canal de sódio rápido. Mas fenitoína e carbamazepina juntas dão ruim, não é legal. Tá bom? Porque pegam o mesmo canal de sódio. Também tem que sempre considerar a indução enzimática, né? Não adianta nada você estar lá tratando um paciente com valproato e falar, agora eu vou colocar uma carba para ajudar o paciente. Você vai só cancelar um outro. Um inibe, o outro induz o metabolismo de citocromo. Os dois vão se anular, não vai dar certo. Atenção, valproato com lamotrigina. O valproato ele aumenta muito o nível sérico da lamotrigina, tá? Então você tem que cortar pela metade a dose da lamotrigina. Esses aqui eles têm efeitos desprezíveis no citocromo, tá? Então eles são muito bons para pacientes que têm uso de polifarmácia, que precisam usar outros remédios. Tomar muito cuidado com anticoncepcional, tá? Vale a pena sempre checar se pode usar anticoncepcional com esses fármacos, tá bom? Para não perder eficácia, porque vai perder. Então, o paciente que toma anticoncepcional oral, sugira a troca por um anticoncepcional, um dispositivo, né? Então, um DIU ou um Implanon, mas preferencialmente os mais tópicos lá na região do útero, como o DIU Mirena ou o DIU não hormonal, né, de cobre. Aqui só um guia de prescrição, eu coloquei a título de curiosidade cada fármaco para vocês com o mecanismo, a indicação, as doses, né, o metabolismo e as orientações, né? Uma orientação importante do fenobarbital é sempre tomar cuidado com a retirada. Você não pode tirar de uma vez. Se tirar de uma vez, ele pode ter crise convulsiva ou estado de mal, tá bom? Só pela retirada do Gardenal ou do fenobarbital. Então, dica prática, depois de 100 mg por dia, você tem que tirar uma gota por dia, tá bom? Fenitoína, uma coisa importante da fenitoína é que ela tem uma alteração no metabolismo hepático importante, então ficar muito atento com as enzimas hepáticas e ela dá muito sintoma vestíbulo cerebelar, tá bom? Que é um bloqueador de canal de sódio muito potente. E dá tanta inibição desse bloqueio do canal de sódio que pode o uso crônico dar uma degeneração cerebelar, tá bom? Então muito cuidado com o uso crônico de fenitoína. Uma droga muito antiga, né, pessoal? 1930 aí que ela surgiu como droga para comercialização, para epilepsia, então é muito antiga. O Gardenal, então, é 1900 e bolinha, é menos ainda, tá? Foi o primeiro criado. A carba aqui, só lembrar, então, também dá com bloqueador de canal de sódio, só que ela não faz igual a fenitoína uma degeneração cerebelar, mas muito cuidado porque a carba, ela tem relação com o prolongamento do intervalo QT, tá? E ela também faz muita hiponatremia. Então, muita atenção, quem usa carba tem que acompanhar direitinho, com eletro de rotina, sódio de rotina, tá bom? E ela tem uma outra coisa, a carba, pessoal, ela tem uma autoindução. Então, se você começa a carba, 100 mg de 8 em 8 horas, em uma semana você precisa aumentar para 200. Por quê? Porque ela é autoindutora, ela se consome. Então, ela reduz o próprio efeito. Então, você precisa dobrar a dose depois de uma semana, tá bom? Oxcarba é uma carba diferente, ela é um pouco mais antiga que a carba, surgiu antes que a carba.
Só que ela tem uma tolerância um pouquinho melhor, só que ela dá muito mais hiponatremia, tá? Então, muita atenção com isso. Lacosamida, aqui então bloqueia os canais de sódio, a inativação lenta, aquilo que eu falei para vocês, é muito bom por ser lenta, tá? Porque a maioria pega rápida. Ela tem pouquíssimas alterações, talvez dê um BAV de primeiro grau para um prolongamento de PR, tá? Mas ela é ótima, tá? Ela é um medicamento muito bom, tá bom? Só que é muito caro, tem esse porém, tá bom? Se for fazer no contexto de PS, pode fazer aí 200mg, diluir em 100 de salina como ataque, e aí deixar 100 de 12 em 12, 200 de 12 em 12, até 800, até 400mg por dia você pode deixar, tá bom? Gabapentina é um medicamento usado muito aí para controle de dor atualmente, né? A gente não usa tanto para dor neuropática, a gente não usa tanto para epilepsia, mas é um medicamento que foi criado aí também para epilepsia, tá bom? Divalproato, muita atenção em mulher jovem, dá muita teratogênese, tá? Muita teratogênese, hiperamonemia, tá? Fica muito atento com os índices de amônia. E é um medicamento que dá muita alopécia, então principalmente mulher vai reclamar muito que tá caindo cabelo, isso é muito ruim, tá bom? Medicamento também bastante antigo, com muito perfil de efeito colateral, então tente evitar, às vezes não tem o que fazer, às vezes só ele funciona, mas tente evitar. Lamotrigina, aqui tem muito mais coisa, né? Um medicamento aí muito interessante e novo, só tome cuidado com a lamotrigina na hora de colocar. Aqui, ó, eu coloquei uma forma de ir devagarzinho, ó. 25mg por dia, com aumento de 25mg a cada 15 dias, após aumento de 50mg a cada 15 dias, porque você tem que ir muito devagar com a lamotrigina. E aqui, ó, quando usa o valproato, você corta pela metade a dose. Você tem que ir muito devagar, porque se você colocar muito rápido, o paciente faz uma farmacodermia. E essa farmacodermia, ela exclui a sua possibilidade de usar essa droga, tá bom? Você não pode mais usar a lamotrigina se ele fizer farmacodermia, porque são graves as farmacodermias. Topiramato, sempre muita atenção com cálculo renal. Esses pacientes fazem muito cálculo de oxalato. Você não pode usar o topiramato porque ele vai predispor o cálculo e tem muito paciente que perde o rim por causa do topiramato. Então, muito cuidado. Lembra que ele atua na anidrase carbônica, então ele pode dar um glaucoma de ângulo fechado também e psicose em alguns casos. E ele também é um dos mais teratogênicos. Por fim, o levetiracetam é um medicamento ótimo. Ele tem metabolismo renal, então ele não interage com fármacos hepáticos, tá? De metabolismo hepático. Só tem um porém que ele pode dar depressão e psicose, então se o paciente tiver esse antecedente, tomar cuidado com isso. E os benzos, que a gente sabe muito, usa muito no nosso dia a dia, tá bom? Então era isso, esse foi um guia de prescrição meio en passant para vocês, depois vocês pegam os slides aí. E é isso, muito obrigado, bons estudos para vocês, foi um prazer dar essa aula para vocês. Um grande abraço.